amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Martins do Ateliê Retalho Criativo. E a proposta de hoje é uma técnica para aproveitar todos os retalhos que vocês têm em casa, aqueles retalhos que sobram de outros trabalhos. Essa técnica ela já foi ensinada há alguns anos atrás, mas eu quero mostrar para vocês como fica lindo fazer uma nécessaire e uma bolsa usando essa técnica. Então, inicialmente, nós vamos aprender a fazer a técnica e uma nécessaire simples, que é essa daqui. E em um próximo vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer essa bolsa, usando a mesma técnica. Então, já separem aí todos aqueles retalhinhos que vocês têm, que sobraram de outros trabalhos, e vamos aprender a fazer a nossa nécessaire simples. Então, meninas, para nós fazermos a nossa peça, nós vamos precisar de retalhinhos de tecidos, entretela fina, aquelas que é usada para fazer gola de camisa, nylon dublado, ou quem quiser pode usar também R1 ou R2. Um zíper, aqui eu estou usando zíper de metro, eu cortei o zíper com 30 centímetros e mais o cursor. Então vamos ao nosso molde. Esse molde ele é super fácil, super rapidinho de fazer, tá bom? Então vocês vão pegar um papel de molde da sua preferência e vão cortar um retângulo de 20 por 25. 20 por 25. Feito isso, vocês vão pegar uma régua e vão fazer uma marcação de 5 centímetros aqui em uma das extremidades. Uma marquinha aqui e aqui. 5 centímetros. Depois nós vamos dobrar. Vamos pegar alguma coisa redonda e encostar na marquinha que nós fizemos, tanto de um lado como do outro, e riscar. Aí é só pegar uma tesoura, cortar aqui, e aí nós vamos ter o molde da nossa nécessaire pronto. Vai ficar dessa forma, olha. Feito isso, vocês vão pegar os seus retalhinhos e vão cortar faixas de 5 centímetros. Mas, se vocês tiverem retalhinhos menores, que não dê para tirar uma faixa de 5 centímetros, vocês podem cortar faixas também de 3 e de 4 centímetros. E aí, vocês podem escolher se vocês querem, na peça, se vocês querem alternar entre faixas de 3 e 5 centímetros, ou se vocês querem fazer a peça toda com faixas de um tamanho só. Aí vai do gosto de cada uma de vocês, tá bom? E aí, além dessas faixinhas, vocês vão deixar também alguns retalhinhos maiores, que é para fazer o acabamento nas pontas, tá certo? Aí nós vamos pegar a entretela fina e vamos... uma coisa que eu esqueci, esse risco na diagonal que eu falei para vocês, vocês vão fazer do lado brilhoso, que é o lado que tem a colinha, tá bom? Isso é muito importante. Aí vocês vão pegar a entretela e vão pegar as faixas e vão posicionar dessa forma. Vocês vão colocar uma faixa bem na linha que vocês fizeram, dessa forma, com o direito para cima. E uma outra faixa, vão escolher uma outra faixa e vão colocar com o direito para baixo. De modo que vai ficar direito com direito, certo? Dessa forma. Uma coisa importante aqui também é que as faixas, elas têm que ultrapassar o retângulo. Tá? Por exemplo, essa faixa aqui, olha, ela não serve para eu iniciar, porque ela não tá ultrapassando o retângulo.
mas ela vai servir depois mais pra frente, porque conforme eu vou fazendo, o retângulo vai diminuindo. Aí o tamanho das faixas também vão diminuindo, certo? Essas faixas vocês vão unir sem se preocupar em combinar os tecidos, tá certo? Porque o objetivo aqui, qual é? É eliminar os retalhos. E como vocês podem perceber, como vocês puderam perceber, olha, na peça, fica um colorido muito bonito. Esse é o segredo, né, da beleza da peça. Então, não precisa se preocupar, tá, gente, em fazer combinações. Aí você alfineta, principalmente, pra você que é muita prática ainda, né, muita habilidade. Põe aqui os alfinetes. E aí, nós vamos levar para a máquina e passar uma costura aqui. Bom, gente, passei a costura. E aí, eu viro assim. Viro. Pego mais uma faixinha. E coloco direito com direito, com aquela faixinha que eu acabei de virar. Ponho os alfinetes e vou passar uma costura, vou passar a costura aqui. Costurei mais uma faixinha, viro, e aí pego outra faixinha, direito com direito, e o mesmo processo, alfinete, e vou passar a costura aqui. E aí eu vou fazer isso sucessivamente até o final. Faço um lado e depois faço o outro lado. Sempre verificando, gente, se a faixinha está maior do que o retângulo, tá bom? Bem, meninas, eu fui costurando as faixinhas, olha. Olha só como já ficou um colorido bonito. Aí eu deixei aqui essa ponta e essa ponta para mostrar para vocês o acabamento. Lembra que eu pedi para vocês deixarem aqueles tecidos maiores? Então é justamente para colocar aqui na ponta. Porque de repente, se você costurar mais uma faixinha de 5 centímetros aqui, você costura aqui. A hora que você vira, fica aquela pontinha minúscula aqui. E o objetivo é cobrir todo o retângulo. Então, é para isso que nós vamos usar esses pedaços de tecidos mais quadradinhos. Porque aí você costura aqui, a hora que você virar, vamos pôr um alfinete aqui só para mostrar. A hora que a gente virar, ó, ele vai cobrir todo o retângulo até a ponta, tá certo? Aí nós vamos costurar um maiorzinho aqui e um maiorzinho aqui, certo? Bom, gente, costurei as faixas no retângulo todo. E aí eu fui lá no ferro e dei uma passadinha, tanto de um lado como de outro. Pode passar com o ferro bem quente. Primeiro desse lado e depois do outro lado. Olha só como é que ficou. Dá pra ter uma ideia desse lado, olha. Como é que fica. Opa. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui do lado do avesso. E vamos cortar os excessos. Aí você pode fazer isso ou com a sua régua e o cortador, ou pode ser com a tesoura mesmo. Então, a gente corta aqui, olha, os excessos com a tesoura, tomando cuidado para não cortar a entretela, tá? A entretela. Pronto, gente, cortei. E olha só como é que fica. Que coisa linda.
Aí nós vamos fazer isso 2 vezes. Eu já adiantei o outro lado, ó. Então eu vou ter 2 partes dessa. Feito isso, nós vamos pegar o nosso molde, vamos virar do lado do avesso, vamos pegar o nosso molde, vamos posicionar, vamos até colocar um peso aqui para não andar, e vamos riscar. Riscar e cortar. Nós vamos cortar também o nosso molde 2 vezes em um tecido para fazer o forro, tá bom? Então aí nós temos aqui todas as nossas partes, 2 vezes o corpo da nécessaire e 2 vezes o forro. Aí nós vamos passar para a montagem da nécessaire. Nós vamos pegar o nosso estruturador, quer seja o nylon dublado ou a R1 ou a R2, e vamos fixar o corpo da nécessaire em cima desse estruturador. Aqui, como eu estou usando o nylon dublado, eu usei aquela colinha para ajudar na fixação. Mas se você não tiver, você pode passar uma costura de segurança aqui, olha, na volta toda, que já é suficiente. Ou se for R1 ou R2, vocês já sabem, vai lá no ferro, dá uma passadinha, que já vai aderir, tá certo? Feito isso, nós vamos tirar o excesso. Sempre bom nós cortarmos o estruturador um pouquinho maior, para dar uma segurança a mais na hora de fazer a fixação dele. Em seguida, nós vamos colocar o nosso zíper. Então, nós vamos pegar o corpo da nossa nécessaire, que já está estruturado. Vamos colocar o direito para cima. E vamos pegar o direito do zíper, que é essa parte aqui mais saliente, onde tem os dentinhos. E vamos colocar com o direito da peça. Dessa forma. Aí a gente acerta bem bonitinho e coloca alfinetes na parte de baixo aqui. Para você que não tem muita prática, você pode alfinetar aqui, olha, desse jeito que eu estou fazendo. E aí você vai para a máquina, coloca na sua máquina o pezinho de zíper e passa uma costura aqui, ó. E aí, depois que você passar essa costura, você vem com uma parte do forro, aí coloca direito com direito, aí alfineta novamente e passa uma costura. Aí você vira para esse lado aqui, ó, que você vai conseguir enxergar a costura que você passou primeiro. Aí você pega e passa mais uma costura em cima daquela que você passou primeiro. Tá? Ó, gente, passei a costura aqui, olha. E aí, eu faço isso, ó. Tá vendo? Aí eu já tenho uma parte do meu zíper já pregado. Aí agora eu vou pregar a outra parte. Vou pregar a outra parte aqui, ó. Aí como é que eu faço? Eu pego a outra parte do corpo da minha nécessaire. Aí eu vou colocar direito com direito. O zíper aqui também já tá virado pro direito, ó. Aí eu alinho aqui em cima. Põe alfinetes. Posso pôr alfinetes bem embaixo assim, que é só pra segurar, né?
E aí, ó, eu viro pro outro lado. E aí eu vou ter o avesso do meu zíper aqui, né? Aí eu venho com a outra parte do forro. E aí vai ficar direito com direito, as duas partes do forro. Aí eu alinho aqui. E aí aqui desse lado, vocês podem fazer da mesma forma. Primeiro, alinhar essa parte aqui do corpo, passar a costura aqui, olha. E aí só depois vir com o forro, alfinetar, aí vira para poder enxergar a costura e passa outra costura bem em cima da costura anterior. Tá bom? Pronto, gente, já passei a costura, olha só. Aí ficou assim. A gente abre, ó, a parte de fora e a parte do forro e o zíper no meio. Aí nós vamos colocar nessa posição aqui, olha, para colocar o cursor. Eu deixei o zíper com essas sobrinhas, né? Cortei com 30 centímetros, justamente para facilitar na hora de colocar o cursor, tá bom? Então vamos fazer isso agora. Bem, meninas, eu sei que muitas de vocês nem compram zíper de metro justamente para evitar a fadiga, porque é um pouquinho chatinho mesmo colocar o cursor. Mas eu vou tentar mostrar para vocês como que eu costumo fazer. Embora algumas vezes eu também tenha um pouco de dificuldade. Então, eu pego, alinho bem os dois lados, né, do zíper, deixo bem alinhadinho. E aí costumo em um dos lados tirar um pouco deixar só o dente, tirar essa parte aqui de nylon, tá? Aí eu venho aqui com o meu cursor na parte mais larga, né? E encaixo aqui primeiro no lado que tá inteiro. Encaixo aqui e seguro. Depois eu venho com esse outro lado e vou encaixando assim, dando uma viradinha assim, ó. E aí, quando ele entra, eu vou dando uns empurrãozinhos assim, ó. E aí, puxo. E pronto. Já coloquei o meu cursor. Aí, depois que eu coloquei o meu cursor, eu já posso tirar esses excessos aqui, que eu não vou precisar mais. Dos dois lados. Certo? E aí nós vamos fazer o fechamento. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai juntar corpo com corpo e forro com forro, tá? Aí o cursor nós vamos deixar bem no meio, tá? E aí a gente vai ajeitar direitinho aqui no meio. Aqui e aqui, ó. Que é onde tá o zíper, né? Se quiser pôr até um alfinete aqui, ó. Pôr um alfinete aqui. Pra ele ficar ajeitado. E um alfinete aqui, ó. Que é pra ele ficar bem alinhadinho assim, tá? Toma cuidado para não ficar nem assim, nem assim. Tem que ficar assim. Bem bonitinho. Aí você põe o alfinete aqui. E aí nós vamos passar uma costura na volta toda. Só que assim, vamos procurar uma coisa que eu aprendi esses dias, viu, meninas? Não precisa passar a costura em cima do zíper. Só passa daqui do zíper. Não precisa passar em cima dos dentinhos do zíper. Vem só até a parte do tecido do zíper. Não passa em cima dos dentinhos.
que aí o acabamento aqui nas pontas, ó, vai ficar mais bonitinho, tá? Então, aí você vem aqui, passa uma costura aqui em toda a volta, aqui. E depois, do outro lado, a mesma coisa, só que vai deixar uma abertura. Você vai deixar uma abertura de mais ou menos 5 dedos aqui no meio, pra gente poder desvirar. Tá bom? Passei a costura na volta toda, olha só. Deixei uma abertura aqui, e agora, por essa abertura, nós vamos desvirar a peça. Aí, a gente chega aqui no cursor, que tá no meio, aí a gente pode abrir o zíper. E aí, a gente busca lá na parte mais longe e puxa. Com bastante calma, para não ter perigo de rasgar o forro, né? Olha aí. Já. Aí a gente põe o forro para dentro. Arruma tudo direitinho. Aí a gente verifica se ficou bom aqui, principalmente aqui, ó, nessas extremidades, ó. Se ficou bem costuradinho. Olha aí. Pronto, gente. Aí, o que nós vamos fazer? Ó, ficou bonitinho. Nós vamos passar uma costura. Ó, vocês estão vendo que a hora que eu tento abrir o zíper, ele agarra no forro? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos passar uma costura aqui, olha, na volta toda, para poder assentar esse forro para dentro, pra gente não ter esse problema quando for abrir o zíper, de ficar pegando, tá bom? Então, eu passei a costura na volta toda, olha só como é que ficou. Certo? Aí, só vai faltar a gente fechar aquela abertura que nós fizemos no forro para desvirar. Aí, vocês é que sabem se vocês querem fazer um ponto invisível ou fechar na máquina mesmo. Outra coisa também que é opcional, que eu fiz nessa daqui, olha, é essa tirinha para facilitar o fechamento, a abertura e o fechamento da peça, ó. Aí, eu fiz aproveitando a própria argolinha que tem no cursor. Eu cortei uma faixinha de 3 centímetros, 3 por 22. E aí, como é que eu fiz? Eu passei já, passei do jeito que tá aqui, olha, eu passei a faixinha já dentro da argolinha do cursor. Dessa forma. E aí, eu juntei, ó, direito com direito. E passei uma costura aqui para fechar. Certo? E aí, depois de fechado, eu vou passar a costura e mostro para vocês que é melhor. Tá bom? Passei a costura aqui fechando, olha. Ó, abro a costura. Aí, eu dobro ao meio. Dou uma vincada assim, ó. Se quem quiser ir no ferro, pode ir no ferro. E aí, eu vou juntar as duas laterais com o vinco do meio e dobrar de novo. E aí, eu ponho na máquina e passo uma costura aqui, ó. Faço uma costura aqui.
E aí eu vou girando e vou passando, vou dobrando, girando e passando a costura, certo? Aí vai ficar assim. E aí depois eu pego, centralizo a emenda aqui na argolinha, ó. E aí junto assim e passo uma costura aqui, ó, pra não ficar andando. E pronto, tá pronta a tirinha para facilitar a abertura e o fechamento da peça. Aí, se vocês quiserem fazer, aí vai do gosto de vocês. Se vocês quiserem deixar só o cursor, também não tem problema, fica bom. Tá certo? É isso aí, meninas. Viram como é fácil fazer tanto a técnica como a peça? Então, eu espero que vocês façam para vocês mesmas, para dar de presente ou até mesmo para vender. Também falem comigo aqui nos comentários como foi para vocês fazer essa peça. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha para mim e eu espero vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!